Bom dia, galerinha. A aula hoje vai ser sobre a última classificação do reino das plantas, que é as angiospermas. Então, o que significa o nome angiospermas? Angios significa urna ou baú e esperma, semente. Então, semente dentro de uma urna. O que seria essa urna ou esse baú? É a fruta. Então essas plantas, a característica principal dessas plantas é a fruta. Então a semente fica dentro da fruta, tá? Protegida lá dentro da fruta. Então essa fruta que é essa urna, tá ok? Quais características das angiospermas são compartilhadas com as gimnospermas? Então gimnospermas e angiospermas aí, o que é que elas vão ter em comum? Então elas têm em comum a semente, tá? As gimnospermas, elas tinham o começo de uma flor, só que como vocês viram na aula passada, não era bem uma flor, não era definida. Era chamada de estróbilos, tá? Estróbilo masculino e estróbilo feminino, então não tinha o nome de flor. Agora nas angiospermas sim vai ter flor. Então o que elas tinham em comum é somente a semente, tá? Briófita e Pteridófita não tinha sementes. Já as gímenos e as angios têm sim semente. Só que as angios, além de sementes, elas têm flores e frutos definidos. Então as gímenos e as angios, por terem sementes, elas são fanerogamas, tá? Então fanerogamas quer dizer plantas com semente. Então como vocês podem observar aqui, as flores das gímenos não é uma flor bem definida. A gente chama elas de pinha, né, também. O nome popular é pinha. Então, olha aqui nas angios. As angios já é uma flor definida. E aqui nas sementes das gímenos. As sementes das gímenos, elas ficam expostas. Elas não têm um fruto que envolva essa semente. Já nas angios, tem o fruto que envolve a semente. A semente fica dentro do fruto. E aqui o grão de pólen comparado de uma para outra, das gímenos e das angios. Aqui, quais características são exclusivas das angiospermas? Então, como eu já falei para vocês, as características específicas das angiospermas são flores e frutos definidos, tá ok? Então aqui é a imagem das flores e dos frutos que somente vão ser encontrados nas angiospermas. Então as angiospermas, elas são as que têm mais variedades de planta. Então se juntar briófita, pteridófitas e gímenos, não vai dar a quantidade de angios. Então a que tem maior quantidade é as angios. As angiospermas hoje elas são catalogadas 220 mil espécies descritas, tá? A diferença em relação às gimnospermas são flor, dupla fecundação, ovário, fruto, ausência de anterídeos e arquegônios. Angiospermas, semente na urna. Cerca de 235 mil espécies, 70% do número total das plantas, das quais 40 mil são no Brasil. Elas são fanerogamas, com órgão reprodutivo visível, que é a flor. Elas são espermatófitas, com sementes e frutos. Elas são traqueófitas, quer dizer que elas são vasculadas, tá? Então elas vão ter xilema e floema, os vasos condutores. Elas são independentes de água para a fecundação, formam o tubo polínico, que é chamado de sifonogamia. Habitat, a maioria é terrestre, muitas ducicolas, raramente marinhas. Disseminação por frutos e sementes, e divididas em monocotiledôneas e dicotiledôneas, que a gente também vai ver essa divisão nas aulas mais na frente. Então é isso, gente. Mas a gente ainda vai continuar estudando sobre as angiospermas, tá? Nas próximas aulas a gente vai estudar sobre as flores, somente as flores, e na outra aula a gente vai estudar somente sobre os frutos. Eu vou deixar um exercício aqui falando sobre as características principais das angiospermas. Abraço e fiquem com Deus.